Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 65.350 dólares. Bitcoin que continua alta, rompe os topos dos 64 e agora está brigando acima dos 65. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre essa zona decisiva que estamos brigando agora e te passar qual a minha perspectiva para o preço, qual está sendo a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho com vocês sobre esse movimento no Bitcoin, né? Detalhe, não é um movimento só no Bitcoin, é um movimento dos mercados em si, tá tudo subindo hoje, menos o Ibovespa, de novo, né? A gente vê um S&P de novo acima da máxima histórica aqui, a Nasdaq também acima da máxima histórica, e o Bitcoin indo brigar em resistências bem importantes, né? Afinal, a gente está justamente agora naquela zona decisiva dos 65.500, onde se a gente forma um pivô acima dessa região, a gente forma um pivô de alta no diário importantíssimo, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar o que aconteceu, né? A gente teve dados de inflação ligeiramente melhores do que o esperado, e como a gente estava vendo um mercado extremamente pessimista, a gente viu que esses dados virem ligeiramente melhores do que o esperado aqui na inflação às 9h30 da manhã, eles fizeram o mercado subir bastante. Afinal, a partir daí, mais pessoas começaram a acreditar que a gente ia ter que a gente ia ter o corte de juros mais rápido e que a gente teria pelo menos 2 cortes nesse ano, tá bom? Agora, nesse momento aqui, a gente só tem 5% do mercado, 5,9%, acreditando que a gente não vai ter corte de juros, 38,5% do mercado acreditando que a gente vai ter 2 cortes, tá bom? Isso faz todos os ativos de risco subirem, né? Então a gente tá vendo, por exemplo, um S&P 500 na máxima histórica, acima dos 5.300 pontos, né? De novo, cara, quantas vezes a gente falou com vocês que era oportunidade, que a tendência era de alta? De novo, a turma do apocalipse no S&P errou, né? E eu acho que vai continuar assim por muito tempo, tá bom? Afinal, a chance de a gente ter um apocalipse é muito menor do que a chance do S&P seguir a tendência. É só você ver, né? Os últimos apocalipses que a gente teve foi basicamente aqui. Se eu volto aqui, cara, olha só, não tem. Talvez poderia considerar ali 2019, né? Talvez aqui, mas não, certo? Então, quando a S&P 500 tem correções numa tendência de alta, cara, você não vai querer ser o cara que fala o mundo vai acabar. Porque o mundo não vai acabar, e provavelmente o S&P 500, ele pode até cair, mas quando ele cai, é oportunidade de compra, oportunidade de acumulação de bons ativos, tá bom? A gente, inclusive, caras, estava de olho para comprar ações da BlackRock. Então foi o que a gente fez, né? Quando a gente estava tendo essa queda e todo mundo falando que o mundo ia acabar, o que a gente fez? A gente olhou para uma empresa nos Estados Unidos que a gente estava querendo, estava, enfim, tendo uma retração do movimento, né? O movimento todo dela aqui, e a gente acabou comprando, né? E obviamente eu só comprei BlackRock por causa do papel que ela vem tendo em criptomoedas aí, né? Além dos ETFs que ela ganha dinheiro com isso também. Ou seja, quando a gente tem queda no S&P 500, o que a narrativa vai ser? A narrativa vai ser, eu avisei que ia ter queda, agora vai muito mais. Só que é justamente quando essa turma aparece que você tem que estar de olho para compras, ok? Então é por isso que a gente comprou uma empresa que a gente estava olhando há muito tempo para comprar, agora já deu uma subidinha boa das nossas compras aqui, né? Já está subindo praticamente 10% aí, assim como o próprio S&P 500, né? Parece que não, mas, cara, o S&P 500 aqui está subindo 8% dos fundos, né? Então lembrem-se disso, tá bom? E como a gente sempre fala, o Bitcoin ele está correlacionado com o S&P 500. E vamos para o gráfico do Bitcoin então, né? Bitcoin que está conseguindo demonstrar força, conseguiu passar aquela zona importantíssima de 63.500, 64 mil dólares e de uma maneira muito bonita, tá bom? A gente tem um volume aqui interessante, eu gostei bastante desse volume, muito semelhante ao volume que a gente teve de rompimento lá quando a gente estava abaixo dos 60, vocês lembram? Então eu acho que de maneira muito clara, me parece um rompimento muito bonito aqui no Bitcoin, um rompimento que me parece bem legal. Outro ponto que eu posso destacar para vocês é que se eu chegar aqui, a gente ainda tem zonas complicadas pela frente. Ó, passamos 63.500, show de bola, cara. Isso vai virar um puta suporte. Mas a gente ainda
terá zonas de resistência justamente onde a gente está brigando agora, 65.500, e a gente não pode esquecer também, caras, que a gente tem uma zona de resistência importante nos 67 mil dólares, beleza? Não só porque a gente tem um topinho aqui, mas também porque é 0,618 desde as máximas históricas. Então é uma região que eu vou estar de olho, mas para mim, a região mais importante para ser rompida está sendo rompida agora nos 65.500. É a zona que a gente precisa começar a fechar acima no diário, tá bom? Detalhe, as altcoins estão subindo pra cacete, sim, mas a dominância também está subindo. Isso é bom ou ruim? Isso é muito bom, tá? Se você está vendo o Bitcoin subindo e as altcoins e a dominância subindo também, quer dizer que as pessoas estão dando preferência para o Bitcoin. Isso é um bom sinal, beleza? Então isso aqui é ótimo, para mim, um rompimento pela análise técnica, olhando os fundamentos também do S&P 500, o price action do S&P 500, tudo lindo por enquanto, tá bom? Outro ponto que a gente pode destacar aqui também, né? E a análise de sentimento, o que está acontecendo? Na análise de sentimento eu destaco alguns pontos, tá? E pontos bem positivos. Primeiro, quando a gente analisa o rompimento em si, repare que... Repare que a gente tem, desde lá de cedo eu estava falando com vocês sobre um aumento de open interest com queda no long short ratio, estão lembrados? Olha só como que isso foi melhorando ao longo das últimas horas. Então o open interest continuou subindo, a gente gravou cedinho para vocês, né, aqui nas mais ou menos 9, 10 horas da manhã. Continuou aumentando o open interest e as pessoas shortando. Cara, Bitcoin em tendência de alta no semanal, rompendo resistências. Por que você acha que tem tanta gente shortando? Provavelmente por causa de narrativas, né? A gente falou com vocês de narrativas de pessoas tentando vender susto, sendo que a gente está em puta oportunidade de acumulação em vários ativos. Então eu acho que a única explicação de a gente ver uma virada tão grande no mercado tão rapidamente é que as pessoas ainda estão acreditando que a gente vai ter novas quedas. E de maneira muito clara, a divergência bullish no nosso CVD demonstra isso, né? Repara que a gente está rompendo 65.500 e está bem acima da última vez que a gente foi. É aqui no outro, cara. Olha isso. Olha isso. A gente está acima, na verdade, de uns 60. A gente está abaixo, na verdade, uma divergência bullish de quando a gente estava em 63 mil dólares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os pessimistas conseguiram assustar a turma e a turma vendeu muito ao mercado. Se venderam muito ao mercado, é um bom sinal para a gente continuar subindo, tá bom? E de maneira muito linda, caras, ó, tendência de alta, o open interest sobe. Consolidação, o open interest cai e fica de lado. Tendência de alta, o open interest sobe, tá bom? Então a situação é muito boa para o Bitcoin nesse momento, beleza? Outro ponto que eu posso destacar para vocês é que lembra das acumulações? Muita venda é oportunidade, muita venda é oportunidade. Agora o que a gente começa a ter? Muita compra, né? Então a gente teve algumas compras fortes nas últimas horas, tá bom? Uma compra forte no rompimento, que bom que a gente não formou um topo importante ali, e agora uma compra mais forte nessa última hora, tá bom, caras? Olha só, 440 milhões de dólares. Então eu não tô falando que a gente vai cair a partir daqui, eu tô falando que a gente está numa zona importante agora. A gente teve muita compra a mercado justamente nessa zona de armadilha. Então qual que é a minha estratégia agora? Vender meus bitcoins de longo prazo? É claro que não, tá? Eu só vou pensar em vender meus bitcoins de longo prazo em novas máximas ou se a gente tiver muita compra na máxima histórica. Agora, o que eu acho que pode fazer sentido aqui é você procurar algumas altcoins que estão em tendência de baixa e shortá-las, tá bom? Nesse momento, por exemplo, eu tô com 9 longs, se eu não me engano, estava com 2 shorts, agora eu já vou abrir mais um short. Já abrimos mais um short hoje aqui no escritório. E se o Bitcoin continuar subindo, essa região até os 67 ali vai ser uma região onde eu vou sentir confortável em shortar algumas altcoins. É o short de hedge que a gente chama, né? E detalhe, cara, muita gente confunde isso. Não é que eu tô vendendo altcoin todo o meu valor que eu tenho em Bitcoin. Não, é um trade e se o Bitcoin continuar subindo e for para 70, provavelmente eu vou ser estopado e vou perder um trade, tá bom? Mas os 9 longos que a gente tá vão compensar. Beleza, caras? Então eu acho que é isso, tá bom? Eu acho que essa região agora, até os 67, se você for um trader experiente, você pode procurar bons shorts. A gente já enviou um dentro do live trading, provavelmente enviaremos mais caso o Bitcoin passe dos 66 e dos 67. Rompeu os 67, cara, segura a mão, só alegria, porque aí você não vai querer estar contra o mercado, porque a partir daí a gente faria um pivô até mais importante, né? Voltando aqui para uma tendência muito clara de alta. Show de bola?
E é claro que eu acho importante a gente fechar esse candle para começo de conversa, né? Então, fechando esse candle acima dos 65 mil dólares, 65.500, seria melhor ainda. Eu já ficaria bem otimista com o Bitcoin. Ô, Pablo, não comprei e tal, o que eu faço? Olha, agora, com esse movimento, eu acredito que a gente pode sim ter um long no Bitcoin no retest, tá bom? E esse long, para mim, seria, no mínimo, abaixo dos 64 mil dólares, de preferência no retest dos 63.500, tá bom? Então voltou aqui, caras, a turma vai de novo começar a falar armadilha, agora vai despencar, aí você vem aqui e faz um long daqui que eu acho que pode fazer sentido, possivelmente a gente o fará dentro do escritório, tá bom? Mas aí você teria que estopar, na minha opinião, abaixo dos 61 ou abaixo desses 60 e pouco aqui e tal, para você pegar um alvo talvez nos 70. Aí eu acho que seria uma boa relação risco-retorno, tá bom? A gente vai discutir isso caso aconteça. Pablo, isso quer dizer que você está shortando aqui para recomprar no 64, 63.500? Não, lembra? A gente não aposta na correção, a gente aposta na tendência. Então, se voltar aqui para a tendência de alta, na retração a gente pensa em comprar, tá bom? Perceba que é exatamente a mesma coisa que eu venho falando para vocês nos últimos dias. Por que a gente não está aqui apostando que o Bitcoin vai no 59, no 58, no 57, falando que essa é a maior probabilidade? Porque a gente não aposta na correção. Por que eu não estou shortando aqui para o Bitcoin ter uma retração no 64? Porque a gente não aposta na correção, apenas na tendência. Beleza, galera? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Enfim, o Bitcoin demonstrando força. Para finalizar, vamos mostrar um pouquinho aqui sobre como estão as ordens das instituições. E nesse momento, caras, eu acho que essa é a principal má notícia, tá? A gente tem bastante ordem de instituição ali no 66 até o 67. Então, realmente, o 67 e 200 ali, ó, é a zona que a gente ainda vai ter uma dificuldade para passar, aparentemente. Passou disso aqui, não tem mais nada, tá? Ao mesmo tempo que isso só reforça um pouco do que eu venho falando com vocês. Aqui vai ser uma zona onde eu vou procurar uns 2, 3 shorts, assim, para proteger um pouco dos meus investimentos. Investimento de longo prazo aqui, cara, eu só penso em vendas ou se tiver gatilhos muito fortes ou próximos das máximas históricas, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. Beleza? Então é isso, um forte abraço e que dia, hein, caras? Se eu pegar aqui o mercado, olha só, 48, 22, 19, 16, 16, caras, as altas voando, né? Várias que a gente tem aqui, IMX, LPT, SEI, Pendle. Então, realmente, um movimento muito bonito do mercado. Bom que a gente fez boas acumulações e agora a gente aguarda ou oportunidades para fazer alguns shorts até os 67 de curto prazo, curto, médio prazo, hedges, ou a gente aguarda abaixo dos 64 para pensar num long a favor da tendência de alta no Bitcoin. No longo prazo, cara, essa tendência de alta eu me manteria comprado. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê aí dependendo da volatilidade, provavelmente num vídeo à noite, caras, porque o Bitcoin tá bem volátil, então eu acho que a gente deve ter volatilidade até mais à noite. Beleza? Forte abraço e a gente se vê.